Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Existia templo nos tempos dos apóstolos e da igreja primitiva, como tem hoje, vários templos, denominações religiosas, com nome diferente uma da outra. Existia templos assim, nesta condição, nos tempos de Cristo e dos apóstolos, onde eles se reuniam. A Bíblia tem a resposta, sim, para esta questão. E é isso que vamos ver agora. E aí embaixo de você tem um botão de gostei. Clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo. E se não for inscrito, se inscreva. Vale lembrar que quando a Bíblia diz igreja, não está se referindo à instituição religiosa como os vemos em nossos dias, e nem templos de parede. Se refere pessoas. Igreja, eclésia no grego, quer dizer pessoas, o corpo de Cristo. Jesus não fundou nenhuma instituição religiosa, mas a nova aliança, onde a igreja são pessoas. O povo de Israel no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo móvel, conforme você vê na imagem. Um local para adoração a Deus, para que Deus habitasse no meio deles. Depois, em Israel, Salomão construiu um templo num local fixo. Depois de destruído pelos babilônicos, foi reconstruído por Zorobabel e destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito do Império Romano. Nos tempos de Cristo, ainda existia o Templo de Jerusalém. Existia também as sinagogas, onde era frequentado pelo judaísmo. A religião de Cristo era o judaísmo. A religião dos discípulos era o judaísmo até a ressurreição de Cristo. E depois passou a ser o cristianismo. Jesus ia nas sinagogas com frequência. Sinagoga é o templo dos judeus, que existe até hoje, por sinal. Vamos ler se referindo a Cristo, Lucas 4, verso 15 e 16. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Na sinagoga. Jesus era judeu e seguia o judaísmo. Veja que diz que ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Os adventistas usam esse versículo aqui para dizer que Jesus guardava o sábado, mas é claro que ele guardava. Ele era judeu, ele entrou num dia de sábado, como era o costume, mas ele era judeu. Jesus seguia o judaísmo. Os 4 evangelhos pertencem à lei. Mateus, Marcos, Lucas e João só estão no Novo Testamento na divisão da Bíblia, mas na história pertence à lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Maria e José apresentou a Cristo no templo. Maria e José levou 2 pássaros no templo para expiação pelos pecados. Cumpriam os rituais da lei, porque viveram no tempo da lei. As sinagogas, depois da morte de Cristo, quando estabeleceu a nova aliança, as sinagogas continuou sendo frequentado por aqueles que não creram em Cristo. Eles continuaram seguindo o judaísmo que existe até hoje. Jesus e os discípulos seguiam o judaísmo. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi fundada a igreja em Atos 2, que é a nova aliança, a nova dispensação, chamada igreja. Daí só segue o judaísmo aqueles que não acreditam em Cristo, que este é o Cristo, e estão esperando até hoje. Paulo ia com frequência nas sinagogas. Paulo era cristão, mas ele não ia lá para cultuar a Deus junto com os judaizantes, mas para convencê-los a deixar o judaísmo e vir para o cristianismo. Atos 18, verso 4. Lá diz que todos os sábados Paulo disputava nas sinagogas para convencer os judeus.
e não para cultuar a Deus com eles. Que não professa a mesma fé que você não deve frequentar sua igreja. Veja outra prova que eles iam na sinagoga para convencer os judeus acerca do cristianismo e não para cultuar com eles. Atos 14, verso 1. E aconteceu que, indo Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus, e não deles, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também gregos. Eles entraram na sinagoga, que é o templo dos judeus, para convencê-los acerca do cristianismo, e muitos se converteram ao cristianismo. Mas então, se o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e as sinagogas eram apenas para os que seguiam o judaísmo, então onde os cristãos da igreja primitiva se reuniam para cultuar a Deus? A Bíblia tem a resposta. Conforme eu disse no começo do vídeo, quando a Bíblia diz igreja, não está se referindo à instituição religiosa, como vemos hoje, e nem templos de parede, nem instituição e nem templo. Se refere a pessoas, o corpo de Cristo. Vamos ver na Bíblia onde eles se reuniam. Atos 5, verso 42. Veja na sua tela que tem algumas citações aí, pelo menos umas 4 citações. E todos os dias no templo e nas casas, templo e casa, e não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui ainda existia o templo de Jerusalém. Eles se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Depois que não havia mais templo, nas casas. Atos 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão. Veja que diz pelas casas. É onde eles estavam cultuando a Deus. A igreja citada eram pessoas. Filipenses 4, verso 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que se reúnem na casa de César. Na casa de César. Se reúne para quê? Para congregar. Romanos 16, verso 5. Saudai também a igreja que está em casa. Então, vemos que os cristãos se reuniam nas casas. Os cristãos se reuniam nas casas e no templo até o ano 70. Depois que o templo foi destruído, somente nas casas. E o judaísmo nas sinagogas. Tinham as seitas judaicas, como os fariseus, que eram os mais famosos, e todos se reuniam em algum lugar, não importa onde. Congregar é bíblico. Pode ser na garagem, 3, 4 pessoas na garagem, na sala, no quarto, qualquer lugar que você reunir, Deus está ali e vai receber. Né? Reunir é bíblico, não importa onde. Seja num templo, seja na casa, seja na rua, seja debaixo de uma árvore, não importa onde. Se chama congregar, reunir. Então está aí a resposta. Se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. E se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.